Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é destinado a explicar um pouquinho mais sobre a parte 2 do trabalho final de sistemas distribuídos. Ele foi desenvolvido por mim, Pedro Wilson, e pelo aluno Pablo Brandão. Aqui nós temos um sistema que trabalha com delivery. De um lado da tela nós vamos ter o servidor e do outro lado da tela nós vamos ter o cliente. Aqui dentro do VS Code dá para ter uma ideia da dimensão que esse trabalho tem e, sinceramente, ele ficou bem maior do que eu estava imaginando. Parte que a gente queria fazer um trabalho bem feito e outro culpado é pelo carinho que a gente teve na hora de desenvolver. Então isso aqui de fato ficou muito grande e justamente por isso e pelo tempo eu não vou mostrar muito do código e sim vou focar mais na funcionalidade do nosso sistema. Aqui dentro eu dei um tree só para vocês verem um pouquinho sobre o diretório, ou melhor, sobre o esquema de diretórios que a gente está usando, a árvore de diretórios. O outro passo é fazer a compilação. Eu poderia ter criado um makefile, porém eu escolhi criar um compile.sh por questões de praticidade. Logo em seguida, ele é compilado e no final da compilação ele já dá as instruções para os próximos passos, que seria iniciar o registro de RMI, aqui eu estou usando a porta 1099, depois iniciar o servidor e por último iniciar o cliente. Para evitar ter que ficar digitando comandos no terminal e para atingir uma praticidade maior na hora de usar e principalmente testar esse sistema, eu acabei criando um menu.sh. Eu vou abrir esse cara aqui no outro terminal também. E aqui dentro a gente tem duas seções. A primeira, que é a parte de cliente e servidor, e a segunda, que é a parte de desenvolvimento, que é de ferramentas para baixo. Aqui na parte de cliente e servidor, a gente tem o registro de RMI, iniciar o servidor RMI e, por fim, iniciar o cliente. Já na parte de desenvolvimento, nós temos opções que ajudam na hora de debugar e testar o código, como desativar os RMIs, recompilar o projeto, visualizar os status, parar todos os serviços, executar uma bateria de testes que testa simplesmente tudo do nosso sistema e limpar os logs dos arquivos temporários. Por hora, o que mais importa para a gente é fazer funcionar. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, iniciar o registro. Aqui ele está me dando um warning dizendo que a porta 1099 já está em uso, do último teste que eu fiz. Logo em seguida, ele encerra essa porta, ele encerra esse processo e inicia de novo. Então, ele dá o warning dizendo que já está em uso, encerra o processo, inicia ele mais uma vez e agora se eu vier aqui na opção 6 em visualizar os status, ele vai me dizer que o meu RMI está ativo, ou melhor, que o meu registro RMI está ativo, porém o servidor ainda não. O que eu tenho que fazer? Ativar o servidor. Assim que eu ativo o servidor, ele já chama a página do meu restaurante. Aqui do outro lado, se eu vier e visualizar os meus logs, eu vou ver aqui que está tudo certo. Logo em seguida, apertando a opção 3, eu abro o meu cliente. Dentro de cliente, a primeira coisa que ele pede é para que eu digite o meu nome. Isso daqui vai ser importante para as saídas aqui dentro do meu servidor, né, para identificar o cliente. Dentro de cliente, eu posso pedir comida, bebida ou sobremesa, ver os cardápios, consultar o meu pedido e fazer uma avaliação. Para eu pedir, primeiramente eu tenho que saber o que o meu restaurante oferece. Então, sempre que eu vou ver o cardápio, eu faço uma requisição aqui para o servidor e o servidor responde com o que eu pedi. Então, se eu quero ver o cardápio de comidas, eu venho em cardápio de comidas, ele pede o cardápio para o servidor e exibe aqui na tela do cliente. O mesmo funcionamento serve para as bebidas e para as sobremesas. Ele pede para o servidor e o servidor joga aqui para o meu cliente. No momento, eu estou interessado em comida. Então, eu vou pedir o cardápio de comidas e eu me interessei por essa feijoada completa. O que eu vou fazer? Selecionar a opção número 1 para fazer um pedido de comida. Vou selecionar o ID do prato, que nesse caso é o 1. Observação, eu vou dizer que eu não quero cebola, então sem cebola. E logo em seguida, meu pedido é realizado. Na tela do meu servidor, eu tenho aqui dizendo o prato, o cliente e a observação. Depois de 10 segundos, o meu pedido é finalizado. Depois de mais 5, o pedido está a caminho. E mais 5, o pedido está na minha porta. Essa seção aqui, eu consigo visualizar ela também do meu lado servidor, do meu lado do cliente, que seria consultando um pedido. Basta que eu digite o ID
do pedido que eu fiz. No caso, pedido 000, ele está na minha porta exatamente como consta aqui no servidor. Quando chega na porta, eu posso fazer uma avaliação. E eu preciso basicamente digitar qual é o meu pedido, no caso o ID do pedido, dar uma nota de 1 a 5 e fazer um comentário. Chegou meio gelado. Quando eu dou Enter, esse comentário, esse feedback chega para o meu servidor, no caso chega para o meu restaurante, dizendo o nome do cliente, o pedido que ele fez, o tempo de entrega, a nota que eu dei e o comentário. Se eu for rápido o suficiente, eu consigo acompanhar o trajeto da comida desde o preparo até chegar na minha casa pelo lado do meu cliente. Basta que eu faça o pedido da comida, digite o ID, não dê comentário, peça para avaliar, ou melhor, peça para ver os status e aqui está. Pedido recebido. Se eu for, mais uma vez, rápido o suficiente, eu consigo ver que o pedido está finalizado. E se eu for, mais uma vez, rápido o suficiente, a caminho. E por último, ele está na minha porta. Por último, eu escolho sair do meu sistema e aqui eu tenho uma gracinha, né, dizendo obrigado por usar nosso serviço.